que todo mundo reconhece que o desenvolvimento econômico dos últimos anos foi importante, mudou, mexeu, não há como negar. Pode ser ainda que venha uma grande crise, mas que houve alterações importantes que a gente tem que pensar sobre elas, eu acho que isso é inegável, 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 inegável. Com todas essas transformações socioeconômicas vividas pelo Brasil nos últimos anos, não só o país destaca-se como uma economia emergente, senão também a maioria da sua população, que vem acelerando seu poder de consumo. Portanto, este estudo tem a intenção de olhar mais de perto este consumidor, bombardeado diariamente com novas informações, possibilidades e, claro, comunicação. Entendemos que dentre todas as mudanças observadas na economia e na vida do consumidor brasileiro, o que salta aos olhos é a mobilidade, seja ela social, econômica ou cultural. Portanto, escolhemos a mobilidade como grande filtro deste vídeo e por isso, os personagens que seguem são pessoas que se movem e que transformam aos poucos a sua realidade social e cultural. Mas meus pais, meus avós, paternos, maternos, são todos nordestinos, todos da Paraíba, vieram do sertão, vieram super sacrificados, sem ter nada, e aí hoje fizeram América, como diz o ditado, né? Aqui no Brasil fizeram América, né? O nordestino. Quando eu vim aqui para São Paulo, de início, eu já vim até devendo minha passagem, porque eu vim para trabalhar em casa de família, que eu estava lá no Maranhão e vim só com a cara e a coragem. E hoje tenho minha casa, que eu posso receber os meus amigos, tenho um marido maravilhoso, uma filha, e como você sabe, nós começamos um negócio também só com a cara e a coragem. Tudo que eu quis eu consegui até hoje. Esse apartamento é meu, tenho um carro bom. Tudo que eu quero eu consigo, porque eu trabalho, vou atrás, luto pra caramba. Mas quero muita coisa ainda. Muita coisa ainda eu tenho que conquistar. Eu converso muito com meu irmão fala: Gabi, o que a gente conquistou hoje, quem viu a gente antes, né, não imagina que a gente ia subir tanto assim na vida. Ou você olha e fala, não, isso aqui tá bom pra mim, ou você olha e fala, não, eu quero mais. Foi acho que o que aconteceu, eu quero um pouquinho mais. Coisas materiais, tudo que eu quis, eu consegui. Foi o meu apartamento que eu comprei, que eu tô pagando ainda, a minha faculdade que eu dei o início, e há 2 meses eu peguei um carro. 3 carros. Porque eu tinha um Fusca e roubaram. Aí comprei o Palio e roubaram. Depois eu comprei o outro Palio e vendi. Porque aí quando você for na minha casa, você vai ver que eu reformei a casa quando eu me separei do pai do meu filho. E agora eu vou comprar outro carro. Sim, antigamente carro era luxo, não era todos que tinha, que nem telefone. Na época que telefone tinha valor de carro. Hoje não, hoje qualquer pessoa pode ter um telefone. Hoje tá mais fácil de você ir numa concessionária comprar um carro, você ir numa construtora e comprar. Acho que hoje você tem no nome limpo, você faz qualquer coisa. Avião é uma coisa. Eu viajo pra qualquer lugar, eu viajo. Se eu tiver que ir pra Bauru, eu vou de avião. Então as pessoas tinham sonhos. Hoje elas podem ver que podem se tornar realidade. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eram muitos sonhos que hoje eu tô fazendo de pouco em pouco realidade de cada um deles. Eu fiz jornalismo, né, na Embi Morumbi. Foi o mais novo de entrar na faculdade, não era acompanhar o ritmo de estudo ou coisa assim. Foi da convivência e foi... E tudo que eu descobri, assim,
o gosto de roupa acaba mudando porque é outro ambiente. Se eu ia ver um show num tipo de lugar, quando eles me chamavam, eu ia num outro. A minha sala tinha gente de todos os patamares, assim. Tinha horas sem que eu ficava, gente, será que isso aqui é meu ou não é meu? Porque eu ia em museu, exposição, né? Até quando eu ia para casa, tava todo mundo lá querendo assistir o Batman e Robin, tá eu lá querendo ver Furtou na fotografia, querendo ver. Eu falava, gente, onde que eu tô? Tô lá ou tô aqui? Lá também não tô, porque quando eles, vamos programar então o nosso final de ano, final da faculdade, vamos para Paris. Eu falei, lógico que eu não vou, né? Então, assim, chega uma hora que é difícil você se situar em qual grupo que você tá. Eu resolvi que eu não preciso estar em lugar nenhum. Se eu quiser estar aqui, no meio social, eu tô. Se eu quiser estar lá, né? Aí tem só as limitações financeiras, que isso também ainda tem. Se eu quiser ir para Paris, tudo bem, eu vou ter que me apertar um pouco, juntar mais dinheiro e posso ir. Vou levar mais tempo do que uma pessoa que tem dinheiro e decide agora vou. Mas eu posso estar em qualquer lugar, assim. Eu não me prendo mais a isso. A classe C reproduz o modelo da classe B, né? Em proporções menores, mas reproduz. Eu acho que é o consumo ligado muito intrinsecamente a uma questão de status, né? De você sentir que você está ascendendo. Porque, inclusive, não é o consumo nem que vai servir para a sua ostentação. É um consumo que vem quando mexe com uma certa vaidade. É muito difícil pensar que não vai se espelhar no outro, porque o mundo do consumo estimula que você pense a partir dos valores dos dominantes mesmo, né? O mundo do consumo é o mundo do consumo, né? Então você tem categorias para pensar. Você tem desde as grandes marcas até as imitações das grandes marcas, né? Então é um mimetismo que vem aí. Quando o Fox foi lançado, eu falei, esse é o meu carro do meu sonho. Bem, o meu carro só seria um C3, mas como o bolso não aguenta, então vai um Fox, porque eu acho ele lindo. Eu gosto de carro arredondado, feminino. Quando foi lançado o Fox, assim, não, um dia eu vou ter esse carro. Um dia esse carro vai ficar na minha garagem. Então sempre eu foquei no Fox. Quando eu comprei o Palio, eu queria o Fox, mas meu ex-marido não quis. E agora eu vou ter o meu Fox. Que eu me apaixonei por ele. Foi amor à primeira vista. Tem coisas bem melhores do que eu tinha no passado. A evolução da espécie, né? Antes tinha televisão de 14 polegadas, né? Aquelas pequenininhas. Agora eu tenho de 29. Geladeira boa, geladeira frost free, né? Geladeira tem congelador separado e tal, né? Porque antes a gente comprava aquelas pequenininhas de 280 litros, né? Que ficava cheia de gelo, né? Essas frost free já é melhor, né? Já não precisa descongelar e tal, né? A evolução do tempo, né? A gente vai adquirindo também um poder aquisitivo melhor e com isso vem um consumo. O consumo eu acho que está tudo agregado, eu não digo a ganância, né? Mas a necessidade de estar se trocando um objeto mais velho por um mais novo, né? Às vezes a gente até troca 6 por meia dúzia, mas acaba pagando. Não tinha DVD, tem, né? Não tinha computador, tem. Micro-ondas, né? Tudo isso de 10 anos pra cá, né? Bem, né? Até 5, né? 5, 6 anos. Você vai adquirindo, né? Um forninho, um negócio. Você troca de carro, vai evoluindo. O carro, né? Que era um carro bem antigo, hoje já tá com mais recente, né? Então na televisão a outra vai encostando, vai se era uma pequena, agora já é uma maior, né? A gente não sabe onde vai parar. Mas que a gente contribui pro crescimento do país, isso não tem a dúvida, né? A facilidade de crédito hoje no mercado tá 100 vezes mais fácil do que na época da minha mãe e do meu pai, que até então não tem casa própria ainda. Então a diferença é bastante grande. A gente compra muito mais, né? Precisa de uma coisa, vai e compra. Casas Bahias que eu diga, né? Todo mundo gosta das Casas Bahias. Adoro parcelinhas.
Celinhas são muito boas. Essa facilidade de crédito, na verdade, ela é extremamente ilusória, né? Eu vejo por essas Casas Bahia que aparecem nos comerciais, que fazem sei lá quantas mil vezes, e as pessoas são completamente iludidas. São dois pontos: ou elas são iludidas demais, são muito simples e não conseguem entender, ou realmente não podem. Porque ou compra-se, sei lá, uma mesa em 20 prestações de R$10, R$15, ou essa pessoa não vai ter isso, né? Então ela não tem como realmente, ela não tem uma cultura de parar e pensar, mas eu tô pagando 3, a taxa de juros é absurda, não é? Eu acho que é cultural isso, é uma formação. Eu prefiro pagar à vista. Eu prefiro pagar à vista. Eu prefiro pagar à vista. Eu acho que vale a pena, hoje, principalmente se tratando de taxa de juro, tanto do cartão como de cheque, isso e aquilo aí, as financeiras quadriplicaram bem praticamente os seus lucros, né, em cima dessa desinformação, né? Eu acho que se você puder e tiver paciência, o problema está na paciência da pessoa, poder estar esperando para comprar e pagar à vista. Porque geralmente o camarada, quando bota na cabeça que vai trocar de carro, ele põe que vai trocar de carro e não está preocupado em quantas prestações vai pagar. Ele vai lá e faz negócio. As pessoas precisam saber ler mais, ter mais conhecimento, dar mais valor do seu dinheiro. Bem, se a pessoa não for controladora, não é positivo. Agora, se ela for uma pessoa controladora, que ela tem a sua planilha todo mês, escreve o que ela gasta, principalmente as coisas fixas de mês. Se ela não tiver uma planilha e colocar bonitinho aquela obrigação todo mês, o crédito derruba ela. Agora, se ela for controlada, aí realmente o crédito hoje em dia é uma coisa assim dos deuses, para as pessoas adquirir o que elas querem. Bom, que a classe C vem consumindo mais é indiscutível e inclusive vem ganhando notoriedade por isso. E a classe AB, que historicamente considerava-se a classe média? Entendemos que, sem se dar conta, ela acaba beneficiada também pela lei da oferta e da demanda. Afinal, consumidor que é consumidor, seja ele de qual classe for, ainda prima por qualidade e bom preço. E por isso, notamos a primeira quebra de paradigma, a aproximação de comportamentos e atitudes A, B e C, tudo junto e misturado. Eu fui na 25 de março. E aí lá eu comprei uma toalha daquelas de plástico térmica, você entendeu? Que eu achei o máximo. Eu fico mais feliz ainda por saber que eu paguei barato, entendeu? Eu curto procurar e achar uma coisa bacana. A classe mais baixa, ela não consome Omo, ela consome Axis, ou exemplo, sabão em pó. Eles consomem os mais baratos, os que dá. Eu não gosto de comprar mais barato porque não compensa. Estão consumindo coisas que eles não consomem, produtos que eles não consumiam, não digo as marcas. Pode estar lá em cima, lá embaixo, mas eu só compro em pó. Não compro uma coisa mais barata. Aí tem marcas que você gosta, de refrigerante, só Coca. Não gosto de qualquer marca, né? Eu gosto de coisa boa mesmo. Não vou mentir, não. Vira e mexe, eu gosto se eu vou fazer uma lasanha, eu gosto de comprar uma massa boa. Se é um leitinho condensado para fazer um pudim, um creme de leite, que essas coisas eu nem sabia que existia, né? Pra falar a verdade. Aí a gente vai se acostumando. Se você ganha mais, automaticamente você acaba consumindo mais. Então, produtos que não eram acessíveis porque eles eram talvez caros, hoje eles não são mais caros, ao meu ver. Eu consigo parar para pensar num light, na soja, porque eles não são tão baratos assim comparados a outro. Mas eles fazem bem, são bons, são saborosos, então você acaba incorporando. Então no primeiro momento você tem o impacto de comprar e falar, putz, é caro. Você pagar, sei lá, R$3 numa vez, R$4. Depois é automático, depois eu não vejo mais nem o preço. Eu mudei muito o meu hábito de consumo depois que eu fui morar sozinha. Eu passei a comprar uns cremes mais caros. E iogurte também era uma coisa que era só pro final de semana. E eu, como era só eu, podia comprar sempre. Então eu coloquei muito. Sempre compro 0 cal. Mesmo quando eu não tô de dieta nenhuma, só para deixar lá. E na minha casa não comia assim essas coisas. Eu já fiz experiência de comprar um semelhante e jogar no lixo. Que não presta, que não foi bom, não gostei. Então tem muita coisa que eu não troco. Amaciante Comfort, sabão em pó Omo, detergente ODD, Bombril. Tem coisas que não tem como pro dia a dia. Quando você acostuma, você vê a diferença, a textura, não é a mesma coisa. Eu do Carrefour eu peguei
é o mesmo sabor da Nutella. Aí fui ver direito, é fabricado na Itália, então que o Carrefour importa, né? E com preço bem melhor, e o preço melhor, para mim é a mesma coisa. Se bobear, é o mesmo fabricante. Ah, minha, tô nem aí, festa, eu sei que tem mais base, mas não quero, quero aquele ali e acabou. Aí, eu gosto de comprar, você gosta de comprar as coisas boas. O surgimento de marcas B, novos produtos e novas redes de supermercado possibilitaram aos consumidores uma coisa importante: o poder da escolha e a liberdade. Ter mais opções nas prateleiras dá a eles a condição de negociar e variar a fidelidade dentre um rol de marcas, produtos e preços. Para a classe C, o que vale é o acesso ao produto em primeiro lugar, enquanto para a classe AB, o simples fato de ter opção e a possibilidade de experimentar o novo já é um ganho. Antigamente só tinha a marca A e a B. Às vezes só tinha A e entravam a B para. Hoje você tem a A, B, a C, a D para diversos produtos. Isso pelo menos é ótimo, que aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, tem diversos tipos de produto, tipo com qualidade, média qualidade. Tem produtos para todo mundo hoje, né? Hoje existe muita marca, muita opção. Hoje você, se você compra um creme de leite, às vezes você compra um creme de leite, só tinha creme de leite da Nestlé. Hoje você vai num supermercado, tem mais de 6, 8 marcas de creme de leite. Antigamente as marcas B era bem mais acessível e você não tinha muitas condições, como você, né? Com 10, 11 anos atrás era mais difícil, né? Só que hoje se tornou mais fácil, então, e depois também o preço, o valor, tá quase igual ali, né? A concorrência é muito grande, que então acaba ficando ali igual. É por causa de R$1, 50 centavos, você vai deixar, né? Então eu incluí bastante a marca A na minha lista. Além de ter mais variedade, tem inclusive mais supermercados também, né? Que até mesmo nos bairros, né? Existe mais, além dos grandes, que nem essa da vida, o Carrefour, a Almad e tal, tem os supermercados pequenos que são tem bastante variedade, né? Tem tudo, todas as marcas que você quer, tem. E agora tem essas marcas de mercado, né? Que você vai, compre bem. Você vai no outro mercado, é extra. Então tem a marca do mercado mesmo. Então a variedade de coisas, de opções é enorme. Quando você vê que essas coisas aumentou, aí você tem que dar uma procuradinha, tem que dar uma pinchinchadazinha. Aí quando você vai ter que trocar o açúcar, se você tá vendo que uma marca do supermercado é mais barata, você tem que trocar. Entendeu? Aí você vai lá e dá uma trocadinha. Às vezes o açúcar também é bom, pra que comprar o mais caro? Igual eu te falei, comprei o arroz no mês passado do mercado, não gostei. Então não compro mais. Mas a gente sempre arrisca pra ver, né? Vê o preço mais em conta e vai comprar um pra experimentar. Se gosta, continua. Experimente sim. É lógico que às vezes a gente procura uma marca mais em conta, porém que seja uma marca boa também. Principalmente o que a gente começou a fazer também, comprar a marca do supermercado. Porque se o supermercado também lançou, a gente pensa assim, né? O supermercado lançou um produto com a marca deles, deve ser bom, porque eles não vão dar a cara para bater assim também. O que eu vario muito é de limpeza, não tenho medo de arriscar. Então eu vario cândida, amaciante, cheiro, vejo um cheirinho bom, já não é só comfort, não. Vários, experimento vários, sabão em pó. Então eu vou experimentando. Genérico é genérico mesmo. Eu sou super fã do genérico. Lavar roupa. Entendeu? Mudo. A Coca-Cola sim tem que se preocupar em ampliar seu mercado, né? Ou até diminuir o preço para brigar com concorrente, se é que não tem mais o que mudar na fórmula mesmo. É brigar com o preço e a gente acaba ganhando. Eu acho que essa briga de mercado é bem válida, né? Questão hoje de opções. Você pode não ter o melhor, mas você vai ter um pouco inferior, mas vai. Então acho que o que eu almejo hoje está ao meu alcance. Em paralelo com a ampliação do consumo, notamos também um aumento de repertório, preocupações e opiniões em geral dos nossos entrevistados. Os filósofos já diziam, né? O conhecimento é o estudo do saber, né? Eu acho que a gente, cada vez que sabe, quer buscar mais e mais e mais, né? É uma necessidade de estar
conhecendo um ar. E na verdade eu acho que a gente conhece muito pouco o nosso planeta, né? Eu acho que se o ser humano conhecesse mais, esse planeta não estaria sendo tão judiado, né? Quando se tem esses programas de governo Fome Zero, eu concordo com Fome Zero. Eu acho que quem tem fome não vai pensar em políticas públicas e não sei o que, vamos se desenvolver, e saneamento básico e tudo mais. Não, ele tá com fome e quer matar a fome. Só que aí, quando vira só isso, né, eu acho que chega uma hora, estão comendo, estão bebendo, tá tudo bem. Eu trabalho com saúde, então tem córrego lá, Céu Aberto. A gente fez um curso sobre meio ambiente. Eu faço sabão reciclável, de óleo. E as meninas fazem puff de garrafa PET. E a gente ensina a população lá aí debaixo do Cantagalo a fazer essas coisas, a tá reciclando. Então tudo isso a gente aprende, pesquisa e ensina para depois elas estarem adquirindo conhecimento e fazendo também. Mas em prol do meio ambiente também. Porque é muito cobrado isso hoje. Né? Em mídia você vai falando demais, aquecimento global, essas coisas tudo. Então a gente se preocupa muito. Tem um córrego lá que semana passada a gente conseguiu que eles fossem limpar o córrego. Tem até umas fotos no meu celular. Meu celular? Na máquina, vou te mostrar. E é muito bacana, eu acho que é uma vitória assim enorme. Eu acho que a grande transformação nem quando a gente fala da globalização, a grande transformação nem veio pelo econômico, porque a globalização econômica ela já veio, o capitalismo é global, sempre foi, não tem novidade nenhuma. O que são o capitalismo monopolista do final do século XIX? Eu acho que o grande lance, a grande mudança, que inclusive mexe com a cabeça, né, é o lance da comunicação. A informação é o necessário hoje. Se você sem informação, você praticamente não vive bem. Uma coisa que eu faço é ligar o meu computador, fazer o que eu tenho que fazer básico para trabalhar e abrir o UOL, Terra e olhar tudo o que está acontecendo. Uma coisa boa, o computador, você te fala, Speed. Bom, nem sabia como ligava o computador. Então tudo é pesquisa. Inclusive preços também. Orkut, MSN. Tudo, meu bem. Na vida real, é claro que ainda existem distâncias entre as classes AB versus a classe C. E vale lembrar que claramente, na maioria das vezes, a sofisticação dos sonhos e do consumo está ligada a diferenças sociais, econômicas e culturais. Eu acho que o que eu queria saber, eu queria estudar, tipo assim, se alguma coisa me atrai, eu até procuro para saber o que é. Mas vontade não. Em primeiro lugar, línguas. Eu queria muito falar francês, alemão e japonês, que eu acho legal pra caramba. Muito. Mas daí, técnico em eletrônica, queria fazer meus próprios programas de computador. Queria ser um renomado chefe de cozinha também, que eu acho legal. Poxa, ter a sua própria horta, eu acho esse negócio tão legal. Eu comprei um monte de equipamento de cozinha internacional. Eu tô fazendo um curso de culinária, chefe internacional. Se eu pudesse saber todas as coisas, eu ia querer saber todas elas mesmo. Eu tenho um amigo que faz a própria cerveja dele, cara. Poxa, você tem que respeitar um homem que faz a própria cerveja, gente. Olha, eu não pretendo ser rica, assim, né? Ser de classe alta, mas eu gostaria de sustentar a minha família, eu, e poder ter algumas distrações, umas folguinhas, assim, né? Mas não exageradamente. Eu acho que minha vida ideal daqui a uns 10 anos seria eu estar viajando, conhecendo muita coisa e conhecendo muita gente, produzindo muita arte, conhecendo muita coisa, ficando muito ligado. Pensar no que eu poderia usar no futuro, que nem um carro eu gostaria de comprar, gostaria de pensar em apartamento, coisas para casa. Eu gosto dessas coisas, assim. Como adulto, eu quero ser um cara mais engajado, entendeu? Fazer mais coisas, saber de mais coisas, ter mais consciência, ser uma pessoa ligada, assim.
Porém, a sofisticação de sonhos ou de cultura não está determinada apenas pela realidade social, já que existe uma parcela desta nova classe média, a classe C, extremamente sofisticada, inteirada e exigente. Há documentário, uma variedade muito grande. Tudo que há de documentário que a televisão brasileira tem mostrado é muito bom, né? A Discovery tem uns programas muito bons, né? Um canal que eu acho que não se deve abrir mão é o Canal 2, né? Uma TV Cultura, muita informação, né? Muita cultura e te agrega conhecimentos, né? Tem um programa que se chama Provocação, a segunda-feira, com a Bujanra, né? É de uma inteligência fabulosa. Eu acho que a gente, quando já está nessa fase, a gente, se você falasse para mim, você assistiria esse filme aí há 20 anos atrás, 25 anos, não assistiria um programa desse, né? Não sabia o valor que ele tem, né? Hoje não, hoje eu sei que é um programa que ajuda muito o conhecimento das pessoas, né? Acorda uma pessoa. Então, aí eu assisto tudo, assim, eu gosto de filme trash, daqueles terríveis, assim, efeitos bem toscos, história bem tosca, mas eu também gosto de umas coisas mais com cuidado, assim. Eu gosto do Almodóvar, do Bertolucci. O Almodóvar eu tenho minhas... Mas, assim, filme iraniano, filme francês, que eu acho que aí, assim, eles acertam muito. É clichê gostar de francês, mas eu acho que eles acertam tanto de não correr com o filme, sabe? Do filme bem paradinho. Eu gosto de ver tanto a técnica como uma história legal. Outro dia assisti A Procura da Felicidade, que é um clichêzão do cinema, assim, é um bem comercial, mas é muito bom também. É bom assistir. Eu quando estou em casa, assim, eu assisto muito. Não tem nada. Se não, sabe, acabou o que tem para fazer, me sobra ou um livro ou um filme. Depois de estudar e conhecer um pouco mais sobre a vida dos nossos entrevistados, entendemos que o traço comum entre os consumidores mais sofisticados e conscientes, independente da classe social ou idade, é o interesse pela educação e o uso dela para alcançar qualquer tipo de mobilidade. Hoje eu voltei para a escola, eu tenho 5 anos que eu estou estudando, então eu acho que aquele tempo meio perdido, eu me consegui achar ele um pouco já na média idade aí, os 45, 46 anos, mas valeu a pena e vale a pena, né? Depois que eu passei a estudar, mesmo recentemente, né? Eu acho que eu agreguei mais conhecimento, entendeu? Voltando a estudar, você lidar com todo tipo de pessoas, né? Você tem que se preparar, que nem eu como autônomo, você dá são pessoas rústicas, são pessoas amáveis, né? Então, tudo isso você acaba aprendendo a lidar com esse tipo de pessoas e saber conversar com as pessoas. Eu acho que o estudo me melhorou muito. Eu gosto muito de estudar, na verdade. Eu gosto muito de aprender, né? Então, eu faço curso de inglês, final de semana. Aí eu queria ver se eu faço uma pós, tô vendo. Eu queria fazer um mestrado, porque eu gosto de dar aula. Eu tô me achando no meio da história. Me formei, fiz o 2º grau, terminei e agora comecei minha faculdade esse ano. Tô no 1º ano. Infelizmente hoje todo mundo sabe que, sem faculdade você não faz nada. Então, tem emprego, tem, mas é aquela coisa. Ou você se contenta com 500, 600, 700 reais, ou você tem que estudar mais e almejar um pouquinho mais de dinheiro. Nossa, eu acho que eu não encontrei outro meio que eu acredite mais do que educação, né? Eu acho que ele possibilita muitas coisas. E não só de crescimento, né? Eu vou ter uma profissão, então eu vou entrar no ensino formal e vou fazer isso. Mas eu acho que de convívio, de espaço, de aprender o novo, porque eu aprendi o novo fora, através da educação. E eu acho que é o que cria maior possibilidade, assim. Cai a diferenças total, assim, porque a gente foge dos rótulos. Quando você está na educação, por exemplo, o mesmo conhecimento que eu estava buscando, aquela pessoa que tem uma história diferente, uma classe social diferente, também estava buscando. Então, tem horas que aí a gente percebe, assim, que a gente é um indivíduo circulante. Porque tudo que a gente fica de fora, rotulando que é difícil, que não dá, que não faz parte, por que não faz parte? Você entra e é tão legal fazer parte das coisas, assim. É isso que é educação também, né? Acho que os privilegiados têm que tomar cuidado.
Eu vejo muito mais uma classe C preocupada em estudar, preocupada a conhecer, disposta a frequentar os centros culturais, os eventos culturais gratuitos, né? Disposta a brigar por um transporte de qualidade, por um ar de qualidade, por um parque seguro, por uma praça bacana, do que essa classe abastada que não bota a cara na janela, entendeu? E, na verdade, eu sei que os meus filhos vão competir no trabalho com esse pessoal que tem garra de conseguir as coisas. E a coisa vai pegar. Uma coisa que eu tenho certeza para o futuro no Brasil é que assim, o dinheiro vai mudar de mão, entendeu? O dinheiro vai distribuir. E quem vai concorrer com os meus filhos é essa classe que hoje toma ônibus, é esse pessoal que hoje não é nem que toma ônibus, entendeu? Que está lutando, que está trabalhando, que está estudando, que está frequentando a faculdade da puta que pariu, você entendeu? Que está pagando, que está gastando, que está pensando cada tostão que ganha e que está usando esse dinheiro para crescer, para aprender mais. É um país que, apesar de ter tido um salto econômico, não consegue dar o salto do ponto de vista cultural e da mentalidade. Olha, o caminho é investir em educação, mas investir numa educação para valer, né? Para valer, uma educação que não seja ensinar a ler e escrever, uma educação que prepare do ponto de vista cultural. Olhando para este estudo, de cara tiramos uma grande conclusão. A classe média brasileira está cada dia mais complexa, e isso não limita-se apenas a dados demográficos, senão ao grau de conhecimento, anseios e exigências que essas pessoas possuem. Assim, neste contexto, foi possível detectarmos 3 grandes segmentos no estudo qualitativo, validados depois na pesquisa quantitativa. São eles os estáveis, emergentes e engajados. Estáveis. Este segmento representa a parcela da população que procura fazer a manutenção do seu status quo. Eles procuram a estabilidade dos seus empregos a qualquer custo. São muito ligados a valores familiares e não buscam grandes mudanças de vida. Sonhos. Vamos lá. Não, Ana. Eu tô satisfeita como eu tô. Eu não preciso de muito. Do jeito que eu tô, sabe, primeiro você tá bom, você vai. Emergentes. Segmento definitivamente insatisfeito com seu status quo. Ele representa um grande número de pessoas que está se aproveitando do momento econômico do país para aumentar o seu potencial de crescimento e consumo. São pessoas autocentradas, que priorizam o seu crescimento pessoal e têm pouco interesse em questões sociais ou ligadas à sua comunidade. São mais individualistas e acreditam seu sucesso a um esforço próprio e solitário. Também confiam que a vida ainda não lhes deu tudo o que merecem e por isso fogem de todas as referências à pobreza. Eu tenho um extra aqui, não sei se vocês viram na esquina. Quando vocês forem embora, vocês vão passar por ele, é enorme. Mas não dá. É classe D. Então não dá pra frequentar. Ele é enorme, ele é lindo, ele tem tudo que você quiser. Enorme. Mas é classe D. Então é muito maloqueiro, muita gente feia, tem o Singapura do lado. Não dá, não dá. Eu acho que fazer compras tem que ter tranquilidade. Eu gosto de ver gente bonita, de ficar na boa, sem preocupação. É por isso que eu vou pro som. Ele é mais caro, mas... Engajados. Este segmento representa uma parte da população que enxerga a mobilidade como um fator importante para sua transformação pessoal e também coletiva. São pessoas com maior afinidade com o consumo cultural e responsabilidade socioambiental. A mobilidade também reflete a sua busca constante por informações, educação e a construção de uma carreira. Eu penso muito em conseguir fazer... Eu seria muito completa se eu conseguisse fazer alguma coisa voltada à comunicação e educação. Um projeto que eu já pensei, já comecei e não terminei, né, de fazer um livro-reportagem sobre educação informal. ONG, projeto, cursos, que é uma coisa bem bacana, assim, já deveria retomar.
Nos próximos anos, os desafios da comunicação se mantêm os mesmos. Conhecer a fundo o público-alvo e encontrar formas de se conectar com ele. Porém, encontramos uma novidade que pode fazer a diferença. Apesar de muito seguros com as suas conquistas materiais, os brasileiros nos revelaram o que ainda lhes traz insegurança: a falta de conhecimento e informação sobre coisas do dia a dia. Comprar ficou fácil, mas ter sabedoria e cultura ainda parecem distantes. E muitos deles não conhecem os caminhos. Educação e cultura hoje são as principais tendências na vida do brasileiro e a maior oportunidade para a comunicação. Este é um espaço para as marcas agirem como parceiras e provedoras de aprendizados, tornar a relação com o consumidor mais rica em diálogo e conteúdo. Por exemplo, como lidar com as finanças pessoais, como entender a crise mundial no dia a dia, como criar os filhos, como cuidar da saúde, beleza ou alimentação. Estas são questões frequentes na cabeça deles, resultado do excesso de informação e nenhuma orientação. A oportunidade está em prestar um serviço significativo e consistente, que ajude as pessoas a serem mais e melhores, e não somente a ter mais coisas. Lealdade é a moeda de troca. Objetividade, pertinência e consistência. O que vale para o consumidor de hoje, que é cheio de senso crítico, é o que a marca faz de verdade e coloca ao alcance das suas mãos. Foi isso que ele aprendeu com o atual desenvolvimento do Brasil, que as coisas estão ao alcance da sua mão e que ele tem o poder de escolha e decisão.